Vamos abrir a nossa Bíblia lá na epístola de 1 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler o do versículo 8, mas como que nós já pregamos, já falamos semana passada até o versículo de número 10, nós daremos continuidade do versículo 11 em diante, tá bom? Mas leremos o versículo 8. Acharam? Diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam irrepreensíveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconado. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é esse mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Obrigado, Deus, pela tua palavra. A fé vem por ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua revelação. Que neste momento o nosso coração possa estar inclinado para a tua palavra. E sabemos, meu Pai, que não tem como ele se inclinar para a tua palavra se não for através do teu Espírito Santo, auxílio do mesmo. Por isso, Senhor, que nesta manhã o nosso coração possa ser auxiliado pela tua graça, pelo teu Santo Espírito, para nós recebermos a tua palavra. Regenera nesta manhã aqueles que ainda não foram regenerados, santifique aqueles que estão buscando a santificação, edifica, Senhor, almas aqui, Senhor, para que nós possamos sair daqui no nosso dia a dia, viver para a tua glória, Pai. Muito obrigado, Senhor, pois assim nós choramos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, irmãos? Irmãos, semana passada nós falamos do versículo 8 até o versículo 10 e falamos que o diácono ou esse ministério diaconato, ele não é algo que é inferior aos bispos, que a gente vai ver que as qualificações dos bispos, os atributos dos diáconos, eles são muito bem parecidos. E foi falado sobre algumas coisas, ou são esses diáconos, ou essas pessoas que estão sendo levantadas para fazer parte desse ministério. Na verdade, eles têm que ter boa conduta. Boa conduta. Então a gente vê que não são qualquer pessoa que o pastor, a liderança ou a igreja tem que eleger. Porque nós vimos semana passada que existem 3 etapas para que uma pessoa possa assumir o ministério. Porque a Bíblia, ela vai nos mostrar somente 2 ministérios, que é o bispo, o pastor, o presbíteros, que são palavras sinônimas, e o diácono. Porém,
nós vimos semana passada que os diáconos, ainda que Atos capítulo 6 não aparece a palavra diácono, nós tiramos a base dali. Por quê? Porque ali foi o momento que os apóstolos, eles resolveram levantar pessoas para poder servir a mesa. Mas essas pessoas que foram levantadas para poder servir a mesa, elas não ficaram somente servindo as mesas. Elas fizeram algo extraordinário. Inclusive, Estevão foi morto. O primeiro mártir foi um desses homens que foi levantado para servir a mesa. Então, eles não ficaram presos à mesa. A gente vê o Filipe. Filipe, ele foi evangelizar Samaria de uma tal maneira que ganhou Samaria para Jesus, ao ponto dos próprios apóstolos que estão lá em Jerusalém ter que vir em Samaria para ver o que estava acontecendo. E ali viram o acontecimento, a alegria que estava a cidade, os samaritanos, aquele povo que o judeu odiava, estava sendo ganho para Jesus através desse homem chamado Filipe. Então a gente vê que o diácono, ou esses homens que foram separados para poder servir a mesa, não foram homens que ficaram presos à mesa, foram homens que se destacaram. Então, o que eu falei semana passada é, quando for levantado algum diácono aqui, nós não podemos olhar essa pessoa como algo inferior ao presbítero, porque não é, a Bíblia não nos ensina dessa maneira. São pessoas que têm que ter atributos, e alguns atributos, claro, que o bispo, a gente vai ver que existe algumas qualificações a mais, mas os atributos são tão quanto importantes quanto ao do bispo. E semana passada eu terminei no versículo de número 10, falando que existem 3 etapas para poder levantar uma pessoa ao ministério. Primeiramente, essa pessoa tem que ser chamada por Deus. Eu estava cortando meu cabelo essa semana, e o barbeiro estava falando lá, ele estava falando assim, estão querendo me levantar, pastor, mas estou correndo e tal. E ele não sabe, porque a gente vê que quando uma pessoa, quando ela é chamada para ser pastor, essa pessoa, irmão, ela pode ser como Jonas, mas uma hora Deus vai alcançar, não adianta. Primeiro passo que eu falei semana passada é que Deus é que unge essa pessoa, o Espírito Santo é que unge, o Espírito Santo é que concede. Eu li vários textos aqui falando sobre isso. Segundo, é que a pessoa ela almeja, mas não é importante somente ela almejar. O importante é a igreja ver e a igreja eleger, para ver como é que tudo tem que estar em sintonia, né? Então tem que estar em sintonia. Então, o último aval não é o pastor, é quem? É a igreja que elege a pessoa. Então, continuando, quando olhando para esse ambiente masculino, agora ele vai falar do ambiente feminino. E aqui está a grande questão deste versículo aqui. Porque aqui tem 3 interpretações, ou certas denominações, elas olham para esses textos e elas não têm comum acordo nesse texto aqui, versículo 11. A gente vê que no versículo 11 ele vai falar assim, olha, ele está acabando de falar do homem, do diaconato, homem, aí ele vai falar assim, da mesma sorte quanto a mulheres. Quando ele fala assim da mesma sorte quanto as mulheres, muitos interpretam como ele está dando continuidade, ou seja, está falando do diácono, e agora ele passa a falar de uma mulher ou das mulheres, e essas mulheres, elas têm o mesmo ofício do diácono, que são diaconisas. Por isso que você vai ver em certas igrejas diaconisas, porque eles entendem que esse texto aqui está falando das mulheres diaconisas. Por quê? Nós não temos nenhuma referência bíblica ou nenhuma palavra bíblica sequer falando sobre diaconisa na Bíblia, não temos. Da onde que eles tiram isso? Lá de Romanos capítulo 16, versículo 1, que aquela palavra ali, quando fala de Febe que servia a igreja, aquela palavra sobre servir
ela tem vários sentidos. Ela pode estar no servir sobre um servir genérico. Ou seja, quantas mulheres aqui que vocês estão vendo servir na igreja? Quantas? Várias mulheres aqui servem a igreja. Um exemplo, a irmã Luciana está lá fora, na portaria. Outras ficam ali na escolinha. Outras agem, outras limpam a igreja e tal. Então, quantas mulheres servem? Então, aquela palavra ali, muitos acreditam que é uma palavra genérica sobre isso. Outros acreditam que não. Ali está falando que realmente Febe era uma diaconisa. Então, por isso que se levantam diaconisa em determinados lugares. Porque entende que esse texto aqui está falando de diaconisa. Outro ponto aqui, que alguns vão interpretar, quando fala da mesma sorte quanto as mulheres, ele, no versículo 1, ele está falando dos bispos. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aí vai falar das qualificações que o bispo tem que ter. Ele acaba de falar dos bispos, agora ele vai para o diaconato. Aí quando ele vai para o diaconato, ele está falando assim, da mesma sorte quanto as mulheres. Alguns acreditam que essa palavra aqui, da mesma sorte às mulheres, está falando com a referência das mulheres, dos bispos e dos diáconos. E isso é muito importante, quando nós também podemos entender dessa maneira aqui. Porque, irmão, tem muitos homens por aí que é uma bênção, mas tem umas mulheres aí que botam o ministério dos homens a perder. A gente sabe. Eu conheço mulheres assim. Eu tinha contato com pessoas assim. Pastor era uma bênção, mas a mulher é só Jesus. Então alguns acreditam que aqui está falando a respeito da Michele, da Thaísa, da Marcela, das mulheres aqui. Agora também outros não. Outros acreditam que aqui, que nós estamos inclinados para essa leitura, para esse entendimento. Alguns acreditam aqui que sejam mulheres não diáconas, mulheres não mulheres dos pastores, ou dos diáconos, ou dos bispos, mas está falando de mulheres auxiliadoras, mulheres que auxiliem os diáconos. Acreditamos, eu sou inclinado mais para essa linha aqui. Ainda que todas as outras façam sentido, para mim não ficar nessa dúvida, eu vou pela terceira opção, auxiliadoras. Por quê? Porque eu vou ter muito mais base quando eu correlaciono esse texto, ou quando eu procuro alguma coisa, e eu encontro mulheres que auxiliavam maridos, mas eu não vejo nenhum momento as mulheres sendo separadas para determinado ofício. Mas eu vejo que mulheres são mulheres aqui que estão prestando o serviço de auxiliar o desenvolvimento do diácono, né? Elas estão ali, porque você sabe, irmão, tem serviço que o homem é péssimo. O homem não dá para fazer serviços. As mulheres não, as mulheres já levam jeito. Quer ver uma coisa? A gente vai ter o café da manhã. Quem fica lá no café da manhã, lá separando, fazendo as coisas, que é os homens ou as mulheres? As mulheres. E outras coisas mais, a gente vai ver que as mulheres têm muito mais talento do que o homem. O homem pode até fazer, mas não é a praia dele. É praia de quem? Das mulheres. Então, aqui, nessa terceira opção, eu fico nessa terceira opção, que são mulheres auxiliadoras aqui, que estão auxiliando o ministério, tanto do diácono, quanto do bispo, onde a gente vê aqui na nossa igreja, mulheres que estão auxiliando. Agora, olha só a importância. Quando ele fala da mesma sorte quanto as mulheres,
todos aqueles, irmão, que estão de frente no trabalho, todos aqueles que estão de frente, estão ali de frente, eles têm que estar de uma maneira diferente dos demais. Eles não podem estar em um grau inferior. Uma pessoa que está de frente no ministério, no trabalho da igreja, ele não pode estar no mesmo nível de uma pessoa nova convertida, não pode. Eu não estou falando aqui, irmão, nível de exaltação, não é nada disso. Eu estou falando sobre a tua maturidade, sobre a tua vida espiritual que eu estou falando. Não pode estar, porque é condenável, a Bíblia nos condena, se a gente tiver nossas atitudes como a atitude de uma pessoa que não tem essa proximidade como nós temos de Deus. Não tem como, irmão, é o que a Bíblia está falando. Não sou eu, é a Bíblia está falando, ó, o bispo tem que ser dessa maneira, o diácono tem que ser dessa maneira, e as mulheres também têm que ser dessa maneira. Não tem como. Então nós que estamos aqui servindo o povo de Deus, nós temos que estar dentro desse padrão bíblico aqui, dentro desse padrão bíblico. Ontem eu tive num casamento, e eu conheci o jovem muito pequeno, são meus amigos, e o pastor é genro, e o pastor teve uma palavra que o pastor falou assim, ele é jovem ainda, mas já estavam falando que aquele rapaz seria pastor, genro do pastor falando que ele seria pastor. Isso é um perigo quando nós falamos e quando parte de uma liderança, porque a gente não sabe se é isso que Deus quer. É um perigo. Qual é a maneira que a gente vai ver que uma pessoa tem esse chamado? Quando a gente olha para a Bíblia e vê a vida dessa pessoa. Mas o jovem é uma benção, ele é uma benção, um rapazinho de caráter, uma benção. Mas a gente vê que hoje é assim, hoje o pastor Washington, ele faz de tudo para que o Israel assume a igreja. Hoje está assim, eu não estou falando que o nosso pastor faz isso não. Mas hoje a gente vai ver que hoje a igreja parece que se tornou um comércio, e não estou falando que foi a intenção desse pastor não. Mas eu estou falando que a visão hoje é essa daí. É que a igreja ela fica dentro do ambiente familiar, liderança, e não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a pessoa tem que ter um chamado de Deus, tem que ter umas qualificações, e a igreja tem que eleger. Não é nem que tem um pastor, não é nem eu olhar ali para o Juan e falar assim, eu acho que o Juan é um jovem, vou trabalhar no Juan para o Juan ficar no meu lugar. Não é assim. Eu posso ter até essa vontade, mas o martelo final é vocês, a igreja. E eu vou te falar uma coisa, irmão, se todo mundo seguisse esse padrão, ou todas as igrejas seguissem esse padrão aqui, o resultado seria outro da igreja. De repente poderíamos ter menos igrejas, ou menos comunidades espalhadas por aí, mas com certeza o escândalo seria melhor. Eu não estou falando que não teria escândalo, porque Jesus mesmo falou que teria escândalo, mas ai de quem vê o escândalo, mas teria escândalo menor, creio eu. E quando ele fala aqui da mulher, ele vai falar assim, ó, da mesma sorte. Então se ele está acabando de falar aqui dos atributos do diácono, dos bispos, ele está falando assim, ó, da mesma sorte. Agora ele vai olhar para as mulheres, aí ele vai falar o que a mulher ela tem que ter para poder ser uma auxiliadora do ministério, que é a nossa visão. Olha o que ele fala, é necessário, ó, de novo, tá vendo? Se você note bem que essa palavra necessário aparece em 3 ocasiões. Numa ocasião separada para os bispos, é necessário que ele seja assim. Numa ocasião separada para o diaconato, é necessário que ele seja assim.
E em uma ocasião separada para as mulheres. É necessário, ou seja, não pode faltar. Se faltar, não pode ser. É isso que o texto está dizendo. Se falta, não é necessário. É obrigação, é obrigatório ter. É algo que é indispensável. Não tem como funcionar. É como um carro, não vou falar de um carro elétrico, um carro hoje, funcionar sem correia dentada. É necessário ter a correia dentada. Para o quê? Girar o motor. Senão não anda. É necessário ter. Aí ele vai falar assim, ó, é necessário que sejam elas respeitáveis. Ele acabou de falar para o diaconato. O que é respeitável? Eu falei semana passada. Mulher com honra, mulher digna. É quando uma pessoa olha para você e não tem o que falar de você, pode até caluniar, porque calúnia sempre vai ter, ou vai existir. Caluniaram Jesus, agora olhar para você, não tem como falar de você, porque você é respeitável, você é honrada, você se comporta como uma santa mulher de Deus, você não extrapola em nada, como a gente acabou de estudar aqui em 1 Timóteo capítulo 2, você é uma mulher centrada, você é uma mulher que tem um alvo, você é uma mulher de respeito. Quando você está, ninguém fica falando besteira, porque você é uma mulher de respeito, é respeitável, é uma mulher de honra, é uma mulher de honra. A gente vai ver que Paulo ele vai condenar certas mulheres. Paulo ele vai falar de mulheres que estavam sendo viúvas, mas estavam abandonando Cristo e indo para certos lugares falando da igreja. Paulo vai condenar esse tipo de mulheres, lá em capítulo 5 que a gente vai estudar. Então ele está falando assim, ó, mulheres sejam mulheres respeitáveis. Mas depois dele falar de respeito, olha o que é interessante. No diaconato, ele vai falar assim, ó, lá no versículo 8, é necessário que sejam respeitáveis. Aí ele fala assim, ó, de uma só palavra, homem, palavra, sim ou não, palavra, homem. Quanto às mulheres, depois de respeitável, olha o que ele fala, é necessário que elas sejam respeitáveis, não o que? Maldizentes, ó, palavras. Mulheres que maldizem, mexeriqueiras, gosta de tomar conta da vida do outro, fica perguntando aqui, perguntando ali para tentar casar as ideias, para formar uma conduta má do seu próximo. Mulheres que falam mal. Essas mulheres que falam mal não são mulheres respeitáveis, irmão. Irmão, você sabia que um órgão pequeno que nós temos, mas que leva tudo a perder, é a nossa língua, irmão? Irmão, como que nós não conseguimos segurar a nossa língua? A nossa língua tem vezes que ela trabalha pensando naquilo que vai falar e está falando aqui, ó, mal do próximo. A nossa língua. Olha só o que Tiago te... Vamos abrir aqui em Tiago. Olha o que Tiago fala, irmão, da nossa língua, irmão. Abre Tiago, por favor. Eu não estou falando somente para mulheres não, irmão, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele está falando que as mulheres têm que ser respeitáveis e não maldizentes. Olha o que diz aqui Tiago, capítulo 3. Olha o que ele fala, irmão. Por isso que lá está falando maldizente.
né? Fala mal de Deus, fala mal do próximo, né? Maldizer. Olha o que diz, irmão. Tiago 3, acharam? Olha o versículo 1. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, perfeito humano, perfeita pessoa, capaz de refrear também o quê? Todo o corpo. Se a gente consegue frear a nossa língua, nós conseguimos frear o nosso corpo. Nosso corpo do pecado, da servidão do pecado, quando conseguimos frear a nossa língua. Olha o que ele vai falar. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, sabe, tá vendo aquela pecinha aqui, quando bota aqui na boca do cavalo? É isso. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o quê? O corpo inteiro, uma pequena peça. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do tinoreiro. Algo que é pequeno, está falando de algo que é pequeno. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Olha o que ele está falando da língua, irmão. Olha o que ele fala. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. Olha esse órgão aqui que nós temos. Olha o que a Bíblia fala desse órgão. Mundo de iniquidade. Isso aqui. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. Foi o que Jesus falou. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. A língua, a nossa língua. Continuando, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, olha só, irmão, tá vendo? A gente consegue domar as coisas. Eu tinha um cachorro, foi embora, mas eu conseguia domar ele. Sai daí, vai para lá, vem para cá, não faz isso. Ele sabia, então meti o pé. Mas a nossa língua, porém, versículo 8: nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Olha agora a gravidade, irmão, da língua. Aqui, versículo 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Meu Deus, a gente está nesse culto agora bendizendo a Deus, louvando a Deus. Como é que pode daqui a pouco? O que acontece aqui daqui a pouco? Olha só. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como é que pode? Olha o nível que o Tiago está chegando, irmão, para nós, para mim, para você. Olha o nível que ele está chegando. Nós conseguimos domar, é um pequeno órgão, nós conseguimos domar as coisas, mas e a nossa língua, nós conseguimos domar? Olha o que ele está falando. Com ela bendizemos ao Senhor, mas também com ela amaldiçoamos. É isso
que o texto está falando, para o homem ser de uma só palavra e a mulher não ser maldizente. Aqui, versículo 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Irmão, quando a gente maldizem, é maldição. Quando a gente fala e não cumpre, é maldição. É maldição. Então é isso que o Tiago está falando. Como é que pode a gente estar numa hora adorando e louvando a Deus, mas outra hora com a mesma língua, com a mesma boca? E ele continua falando: de uma só boca procede bênção e maldição. Olha só, irmão. Olha agora o nível que ele chega. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Minha irmã, meu irmão, Tiago está falando, não é conveniente que as coisas sejam assim, não convém para nós. Não tem como a gente abençoar e amaldiçoar. Tem alguma coisa errada aí. Por que tem errada? Na sua continuidade, o que ele vai falar. Ele está falando, não é conveniente que aqueles que foram alcançados pela graça seja assim, não. A língua, ela é cheia de veneno, mortífera, ruim de domar, aqueles que não foram alcançados pela graça. Mas nós, não é conveniente que sejamos assim. Não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Por que não podemos ser assim? Ele vai falar agora a diferença. Olha o que ele fala. Versículo 11: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode? Da mesma fonte? Da mesma água? Quem já foi numa cachoeira aqui, no rio, será que por algum momento você viu ali surgindo água salgada? É água doce, é água sem sabor nenhum, água que a gente pode pegar e beber. E lá no mar, será que lá no mar você viu alguma fonte saindo ali de água doce? É água salgada. Por isso que ele está falando, é inconveniente que sejamos assim, porque é impossível. É o que Tiago está falando aqui, é impossível. É impossível. Não pode da nossa boca bendizer a Deus e amaldiçoar os homens. Não pode na nossa boca abençoar ou bendizer a Deus e maldizer a vida dos nossos irmãos. Não tem como, não podemos. E ele fala, finalizando, versículo 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fontes de água salgada pode dar água doce. O que ele está comparando? Aquelas pessoas que foram alcançadas pela graça. Não pode, não tem mais esse ambiente. É o que Paulo, quando ele fala das mulheres aqui, ele está falando para as mulheres não ser maldizente. Não tem como amaldiçoar. Não tem como, irmã, ficar indo ou vagando de casa em casa falando de outra irmã. Não tem como. Isso não condiz com a vida cristã. Não condiz. Se por acaso, graças a Deus aqui não acontece, mas se lá na frente acontecer, você já pode olhar para aquela irmã ali com um olhar suspeito. Porque não tem como. Não convém. Não convém. É por isso que ele está falando aqui, que a mulher seja respeitável e não maldizente. Ele vai falar assim, temperante. O que é temperante? Ser sóbrio, sobriedade, uma mente sã, uma mente equilibrada. Ser sóbrio, ser temperante, Tu vê que é a mesma qualidade do bispo, temperante, sóbrio. Então a mulher tem que ser sóbria. Aí ele fala assim, e fiéis em tudo. Ou seja, a mulher ela tem que ter cuidado do seu testemunho. É por isso que ele está falando, e ser fiel em tudo, ou seja, cuidado do seu testemunho. Outro ponto que ele vai falar, versículo de número 13,
Versículo 12, ele fala assim: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. A gente vai ver que é a mesma qualificação do bispo. Lá no versículo de número 4, vai estar falando dos bispos assim também. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com respeito. E aqui ele fala que tem que governar bem. Irmãos, um livro do doutor chamado A.D. Carson, o seu livro titulado como O Corpo, ele fala que uma classe que mais se divorcia no mundo hoje é a classe do pastor. Antigamente, muitos anos atrás, se o Léo fosse entregar a sua filha a uma pessoa que está separado para o pastorado, o Léo ficaria feliz. Mas hoje em muitos lugares há dúvidas. Por quê? Porque no passado isso não acontecia, e agora acontece de montão. Para ter uma noção, no livro ele escreve que uma das classes que mais se divorcia nesse mundo é o ministério pastoral. Por mais que não esteja falando do diácono, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Por que eu estou falando do ministério pastoral? Porque se naqueles que estão auxiliando a liderança, ele tem que ter as mesmas qualificações do bispo, porque se ele um dia vai tomar essa posição, o seu casamento tem que estar nos padrões. Então, olha, irmão, a importância do homem e de uma mulher ou da família conviver bem. A importância do homem saber policiar as coisas. Para se ter uma noção, Hernandes Dias Lopes, no seu livro, ele fala que o pastor ele corre grande risco de cuidar dos outros e descuidar dos seus cônjuges. Irmãos, se vocês verem, se eu cuido bem de vocês aqui na igreja, lá em casa, por mais que tenha discussão, eu cuido mais ainda da minha esposa. Porque eu levo dupla condenação ou julgamento, ainda que não for perda de salvação, mas julgamento de tratar vocês mal e tratar minha esposa mal. Porque às vezes nós queremos tratar vocês bem, mas tratar a minha esposa mal. Uma vez eu estava conversando com um colega meu, eu falei assim: rapaz, como é que pode você maltratar uma mulher que, se acontecer alguma coisa com você, quem vai ficar trocando a tua fralda, quem é? Quem é que vai ficar do teu lado ali? A tua família pode vir até te ajudar, mas é a pessoa que vai ficar carregando o fardo se acontecer alguma coisa com você. Então como é que pode eu então maltratar essa pessoa? Não tem como, irmão. Como é que eu posso tratar vocês bem e não tratar a Michele? Não tem, é isso que o problema hoje que está tendo muito divórcio, é isso, que o pastor hoje, ele olha aqui para a igreja com menina dos olhos do Senhor e descuida daquilo que ele tem de mais bem precioso depois do evangelho, que é a sua família. A minha família, ela não pode estar na frente da igreja. Minha família, a igreja. Deus, a minha família e a igreja. É isso que a Bíblia fala. Eu tenho que cuidar bem. O pastor, o diácono, ele tem que cuidar bem da sua família, ele tem que saber governar bem a sua família. Eu tenho que olhar para a minha família, para minha esposa, para os meus filhos, como o vaso mais frágil. Minha esposa é um vaso mais frágil, ela é mais delicada.
ela é mais sensível. Tem vezes que eu pego o Michele chorando. Eu não sou de chorar, mas eu olho assim, Michele, daqui a pouco o Michele está chorando. Eu pergunto, com aquele coração, né, sabe, coração de macho, que está chorando? Estou sentindo falta da minha mãe. Putz, grilo. E eu todo bruto, quem está chorando, mulher? Achando que alguma coisa eu fiz, né? Por que está chorando? Sentindo falta da minha mãe. Caraca, me arrebenta. Mulher chorando me arrebenta, irmão. Eu era muito nervoso, vocês não têm noção. Eu ainda sou, porque eu me controlo, eu tento me controlar muito ainda. Mas uma vez eu comprei meu primeiro carro. Sabe como é que é conquistar o primeiro carro, irmão? Flanelinha, né, Léo? Passando flanela no carro e tal. Era um cadete preto, rebaixado, todo playboyzão, banco de couro. Então aquilo ali era menina, eu já crente, tá? Para ter uma noção, teve uma época que eu coloquei assim, ó, aquela placa, a Cris que vai gostar, aquele cartaz escrito assim, de ponta a ponta no carro, assim, ó, carruagem de fogo, aquelas letras pegando fogo, né? Para ter uma noção, eu era fogo puro, irmão, você não tem noção. Aí tava aquilo lá e tal, aí, irmão, eu me lembro, a Michele, ela é uma benção para falar de lugar. E primeira coisa, quando você conquista um carro, aonde você quer ir? Barra da Tijuca. Aí eu fui lá para Barra, lá pro shopping, no shopping. Aí saí do shopping, peguei o carro, vim embora. Não sabia andar bem, conhecia bem os lugares. Aí eu me lembro até hoje que ela falou assim, ó, entra aqui que a gente vai sair lá. Aí a placa estava assim, escrito Bangu, eu entrei. Rapaz, quando eu entrei, vi aqueles morros, subi no morro, aquelas casas. Rapaz, eu comecei a gritar com ela, aquele nervoso, sabe, aquela ira, aquela temperança de cara abestado e tal. E ela começou a chorar, cara. Irmão, eu falo para ela, cara, toda vez quando eu passo nessa rua, a rua era tranquila, eu que fiquei desesperado, igual um bocó, gritando com ela começou a chorar. Eu me lembro que toda vez quando eu passo naquela rua, eu lembro dessa cena. Eu fiz minha esposa chorar e chorar muito naquele dia. E eu fui esse homem aqui, por isso que está falando, ó, que o homem, ele tem que governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Eu não podia fazer aquilo. Nós não podemos fazer isso, irmão. A mulher, ela é o vaso mais frágil. Por isso que a gente que está sendo separado para o ministério, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Por causa disso que eles falam. Divórcio. Cuidar mais da igreja do que as pessoas que estão na nossa casa, da nossa família. O pastor corre o grande risco de dar atenção especial a todos que procuram e não dar atenção especial à sua própria família. O pastor corre o risco de ser um pai ausente, insensível às necessidades emocionais da família. Então tudo isso ele corre risco. E nós temos que ter, nós, separados para esse ministério, temos que ter esse cuidado. Tanto o bispo quanto o diácono tem que ter esse cuidado, porque é a responsabilidade nossa de conduzir a nossa família. Nós somos o sacerdote do nosso lar, nós conduzimos a nossa casa, conduzimos a nossa família. Então nós temos que tomar cuidado. De repente você fala assim, não, mas meu marido não é crente. Não, mas é você então, você é a mulher que tem sabedoria, que tem conhecimento. Né? Quando Paulo quando Pedro ele vai tratar desse assunto das mulheres, ele fala assim, ó, mulheres, ganha o seu marido sem palavras. Né? Então, ó, tome cuidado naquilo que você fala. Ó. A mulher tem que ser não maldizente. E as mulheres que não têm marido, não, tem que ter cuidado para ganhar o marido sem palavras. É isso que Pedro vai trabalhar no assunto. Aí depois ele fala assim, olha, pois os que desempenharem bem, olha só, pois os que desempenharem bem o quê? O diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que isso aqui pode estar querendo nos dizer? Alguns acreditam aqui que o diaconato, a pessoa que desempenha bem o diaconato, ele automaticamente fazendo algo bem, ele vai se tornar pastor, mas não é isso. Essa preeminência que a pessoa vai alcançar é o seguinte, vai alcançar preeminência o quê? Na igreja. A igreja vai ver isso nele e vai ficar satisfeita porque é uma pessoa que a igreja pode contar.
Na ausência do pastor, pode contar com essa pessoa, porque essa pessoa está de pé de igualdade com o pastor. Ela tem essa preeminência. Se lembra quando os apóstolos pediram para separar pessoas para ficar na mesa? A igreja separou essas pessoas, por quê? Essas pessoas já tinham preeminência. Vamos separar Estevão, vamos separar Filipe, vamos separar esses homens, vamos embora. Então, por quê? Esses homens já tinham preeminência, alcança a preeminência. Então, nós, o diácono, os bispos, quando eles fazem o seu papel bem, a igreja, ela vê esse trabalho, essa sinceridade da pessoa, e por isso que vai alcançar essa preeminência, e vai falar também com muita intrepidez na fé. Porque essa pessoa, ela alcança a preeminência? Porque o que ela faz, a forma que ela trabalha, ela não trabalha para o nome dela ser engrandecido, não, ela trabalha com intrepidez na fé em Cristo. O que ela quer? Ela quer que o nome de Cristo seja exaltado na vida das pessoas. Ela quer que o nome de Cristo seja exaltado no meio da igreja. Ela quer, como João fala, que nós diminuamos, e ele o quê? Que ele cresça. Então é ele que tem que crescer. Então quando nós, os diáconos, ele trabalha, ele alcança essa preeminência, porque ele trabalha com essa intrepidez, com fé em Cristo, esse serviço, Cristo, é um serviço bem realizado nas obras de Cristo, entendeu? E continuando, olha o que ele fala, irmão. Agora, escrevo-te estas coisas. Que coisas são essas? Nós não podemos parar ou entender que ele está falando somente dos bispos e do diácono e das auxiliadoras. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, ó, escrevo-te estas coisas. Que coisas são essas? O que ele acabou de dizer. O que ele acabou de informar. Do capítulo 2, ele falou que os homens têm que levantar a mão santa, orar, interceder por todos os homens. E as mulheres, como é que tem que entrar na igreja? Tem que entrar, não pode entrar com seus, não pode chamar a atenção com seus belos vestidos caríssimos e tal, ostentação e tal. Ele acabou de dizer tudo isso, que a mulher não venha ter autoridade de um homem e tal. Ele acabou de dizer tudo isso. Agora, por que ele falou tudo isso? Escrevo-te essas coisas, ó, esperando ver-te em breve. Por que ele estava escrevendo essas coisas? Ele acabou de dar uma instrução. Aí está falando assim, ó, escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve. Qual era a intenção do apóstolo Paulo? Ver Timóteo em breve. Essa era a intenção do apóstolo Paulo. Mas ele não deixa para poder falar pessoalmente. Ele vai escrever uma carta rápida. Por que ele vai escrever uma carta? Olha o versículo 15, o que diz? Para que se eu tardar, aqui ó, Paulo já tinha experiência do que é querer ir num lugar e não poder ir. Então ele está vendo que é algo que é tão urgente, que aquela igreja de Éfeso estava dando ouvido, estava se desvencilhando do verdadeiro evangelho. Então ele fala, eu não vou ter tempo de ir lá, eu vou ter que escrever então uma carta rápida. Porque ele está vendo que a igreja de Éfeso, a comunidade de Éfeso, está dando ouvidos aos falsos mestres. Ele está vendo que a igreja está indo para uma outra direção. Então ele fala assim, olha, para que se eu tardar, ele está falando, eu posso tardar, por isso que eu estou escrevendo para você. Paulo, ele já foi impedido de ir em certos lugares, e ele tinha noção disso. Olha só o que ele fala aqui em Tessalonicenses, abre comigo. Existe uma questão aqui muito importante que estava em jogo, que era a doutrina, a verdade do evangelho. Então Paulo não poderia demorar. Ele poderia então demorar a ir, então ele tinha que escrever então. Olha o que diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, por favor. Acharam? Versículo 17, olha o que diz. Ora,
nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Qual era a vontade de Paulo? Ir lá em Tessalônica, ir nos irmãos de Tessalônica, ver o que? Pessoalmente. Essa era a vontade do apóstolo Paulo. Mas olha o que ele diz, versículo 18: por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, o que aconteceu com ele? Satanás nos barrou o caminho. Não sabemos qual foi o empecilho, o obstáculo que foi posto. Mas Paulo, ele está falando, olha, eu queria ir, mas eu não pude ir até vocês, porque Satanás me barrou no caminho. Houve um empecilho aí no mundo espiritual que eu não consegui ir. A minha intenção era ir, mas eu não consegui ir. Então, essa é a primeira carta, a Tessalônica é a primeira carta a ser escrita. Paulo, então, aqui ele está pegando para Timóteo, está falando, Timóteo, eu espero ir ver vocês, mas como que essa instrução que eu estou dando à igreja tem urgência, eu tenho que escrever e mandar para você. É por isso que ele está falando, para que se eu tardar, né? Se eu tardar, ele continua, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, como que nós devemos nos proceder na igreja? É isso que Paulo está escrevendo. É por isso que nós acabamos de ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Como que se deve proceder? Bispo tem que ser dessa maneira, diácono tem que ser dessa maneira, auxiliadores tem que ter dessa mulher, mulheres não podem ter autoridade de homem dentro da igreja. O homem tem que levantar a mão santa, o homem ele tem que orar por todo. Como que se deve proceder no meio do povo? Assim. Mas tem mais agora. Qual é? Quando ele fala que casa, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aí ele vai falar assim, que é a igreja do Deus vivo, casa de Deus. A gente está vendo então que Paulo está falando que nós somos o quê? A casa de Deus, a igreja de Deus, a casa de Deus. Para se ter uma noção, no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 21, versículo 25, versículo 8, a gente vai ver, irmão, que Deus, no Antigo Testamento, ele habitou no meio do povo. Abre comigo lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Olha o que diz. Êxodo 25, 8. Acharam? Olha o que diz. Está aqui na tela, se não acharam, ó. Êxodo 25, 8. Olha o que diz. E me farão um santuário, e eu habitarei aonde? No meio deles. Isso aí é o que? O tabernáculo. No Antigo Testamento, Deus habitou no meio do povo através de um tabernáculo. Até aí tudo bem? Iniciou então a história, Deus habitando no meio do povo depois do pecado. Como é que Deus ia habitar no meio do povo? Através daquele tabernáculo ali. Aí quando a gente vai agora em 2 Crônicas, olha o que diz lá em 2 Crônicas, por favor. 2 Crônicas, capítulo de número 6. Aí já se passou algum tempo, já veio Davi, né? Aí veio Salomão. Davi tentou construir o templo, mas não pôde construir o templo. Aí veio Salomão, seu filho. Aí olha o que diz 2 Crônicas capítulo 6, versículo 2. Se lê o versículo 1, vamos ler o versículo 1. Olha o que diz. Acharam? Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em nuvens espessas. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Antigamente, no Êxodo, era o quê? Um tabernáculo que Deus habitaria no meio do povo. Agora, já mais desenvolvido, já a terra, já tudinho ali, o que aconteceu? Ele está edificando um templo, para que não só Deus habite, agora não habite no meio do povo, agora que ele more ali. Então ele levanta o templo, more ali. Olha só no capítulo de número 7 agora, 2 Crônica 7.
Olha o que diz. Versículo 1. Depois de Salomão orar a Deus, tá? O templo já erguido, depois dele estar orando a Deus, olha o que aconteceu. Não podemos esquecer que ele criou esse templo para quê? Para Deus habitar dentro dele. Deus habitar dentro dele. Versículo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o Senhor desce ali. Olha no versículo de número 11. Olha o que diz o 11 agora, 7:11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, aí ó, de noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu encerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos, que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos, olha só, e atentos os meus ouvidos à oração que fizeste aonde? Neste lugar. Porque escolhi e santificar essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, se no Antigo Testamento, na época do Êxodo, levantaram um tabernáculo para Deus habitar no meio do povo, agora não. Salomão está construindo uma casa para Deus permanecer ali, perpetuamente no meio do seu povo. Até aí tudo bem? Tudo bem. Olha agora aqui, irmão, na plenitude dos tempos. Olha o que aconteceu aqui em João. Evangelho de João, por favor. Capítulo 1. Olha só. Evangelho de João, capítulo 1. É muito bom você decorar isso que eu estou acabando de dizer para você, por favor. Lá em Êxodo, fizeram uma tenda para Deus habitar no meio. Em Crônicas, fizeram um templo para Deus morar no meio. Olha agora em João, capítulo 1, versículo 14, já na plenitude dos tempos. Olha o que diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lá em Êxodo, fizeram uma tenda para Deus habitar. No Novo Testamento, o verbo se fez carne e habitou o quê? Entre nós. O tabernáculo ergueram para Deus habitar. Jesus veio e habitou entre nós. E na construção de Salomão? Salomão construiu para Deus permanecer perpetuamente naquele lugar. Na plenitude dos tempos, o que aconteceu? Acompanhem comigo aqui em 1 Coríntios capítulo 3, por favor. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Olha o que diz, 3,16. Acharam? Se o Salomão fez, ergueu o templo para Deus habitar, é por isso que Paulo está escrevendo para Timóteo, falando a casa que é a igreja de Deus. Olha onde que Deus hoje habita. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita onde?
em vós. Se Salomão edificou um templo para Deus habitar, Jesus na plenitude dos tempos veio e habitou entre nós. Hoje nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus. Olha só, aqui em 1 Coríntios capítulo 6 ainda, versículo 19, olha o que diz. Paulo, ele trabalha muito bem esse assunto. Olha o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? O nosso corpo é o quê? Santuário de Deus. Continuando, olha o que ele fala agora em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Olha o que ele diz. 6,16, 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Ou seja, nós somos o que, irmão? Santuário de Deus. O que Paulo está falando? Como que nós devemos proceder o quê? Na casa de Deus. Não é o templo, somos nós. A nossa reunião. Como que nós devemos proceder em nossas reuniões? A casa de Deus, que somos nós hoje. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Hoje Deus habita em nós. No passado, Salomão edificou um templo para Deus habitar. Hoje não. Quem é esse templo que Deus habita? Somos nós. Somos eu e você. Se nós somos o templo, a igreja, e Deus habita, é isso que ele está falando. Olha só. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha só, que Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quem é coluna e baluarte da verdade? Deus? Não, a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a coluna, baluarte é o fundamento. Nós somos a coluna e o fundamento da verdade. É por isso que Paulo está escrevendo todas essas coisas. Essas coisas são a verdade. E nós somos o que? A coluna. Quem sustenta a verdade? A igreja. A igreja, ela está fundamentada onde? Na verdade. Os falsos mestres estavam querendo entrar com as suas falsos ensinamentos. Nós que somos o templo de Deus, a habitação de Deus, nós somos a igreja de Deus, a coluna da verdade. Nós não podemos deixar que os falsos ensinamentos entrem, porque nós somos a coluna da verdade, nós somos o fundamento da verdade, nós estamos na verdade. Quando Paulo fala coluna aqui, irmão, era muito bem conhecida essa palavra coluna, era uma expressão muito fácil de entender. Porque naquela época, para se ter uma ideia, o templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas daquele mundo. Naquele tempo, só naquele templo da deusa Diana existia 127 colunas. Como que essas colunas? Como que nós vemos por aí? Não. As colunas do templo de deusa Diana eram aproximadamente com 18 metros de altura, crivadas de pedras preciosas. Quando não era pedra preciosa, era coberta de ouro, para ter uma noção. Então, quando Paulo está falando coluna, os efésios sabiam muito bem o que é coluna. O que é coluna? Sustenta o teto. Coluna sustenta. E quando ele fala aqui sobre baluarte, fundamento, fundação. Quem sustenta a coluna? A fundação. Então a fundação, a coluna, sustenta o teto. O teto é o quê? A verdade. Nós, como habitação do Espírito Santo de Deus, como a casa de Deus, nós temos a obrigação de defender, de sustentar, de pregar, de falar, de ensinar a verdade. Não podemos nos desvencilhar dessa verdade. Temos que continuar na verdade. É por isso que Paulo está falando. Nós, como a casa de Deus, somos a coluna e o fundamento da verdade. Os falsos mestres não podem entrar. Os falsos ensinos não podem entrar. O outro evangelho não pode entrar. Por quê? Nós, irmãos, a igreja não é o pastor, não é esse templo aqui não. Nós, você e eu somos a morada de Deus Altíssimo.
Como morada do Deus Altíssimo, nós temos que defender com unhas e dentes a verdade. E é isso que Paulo fez. Foi isso que Paulo ensinou, irmão. Foi isso que Paulo escreveu. E como que nós, irmão, podemos sustentar essa verdade? Como que nós podemos sustentar essa verdade? Nós como igreja, como que podemos sustentar essa verdade? Através de ouvir e obedecer essa verdade. Como que nós podemos sustentar a verdade? Usando ela de maneira correta. Como que nós podemos sustentar essa verdade? Guardando essa verdade em nosso coração. Como que nós podemos sustentar esta verdade, irmão? Defendê-la. Às vezes nós sabemos pregar e não sabemos defender. Temos que defender essa verdade. Lutero, ele fala que nós temos que ser como aquele cachorro, quando alguém tenta agredir o seu dono, aquele cachorro feroz. Quando tenta agredir Deus, a gente é aquele cachorro feroz. Se levanta, não com agressividade, mas com a palavra de Deus, defendendo essa verdade. Defendemos Cristo, defendemos essa verdade. E como que nós podemos sustentar essa verdade? Por proclamar. É isso que Jesus, antes de ser assuntos aos céus, ele falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós, como igreja, somos a coluna da verdade. Sustentamos a verdade. Por que Paulo escreveu essas coisas? Por causa disso. Porque nós somos a coluna da verdade. Nós somos o templo de Deus. E onde que está o templo de Deus? Temos que andar dentro do padrão bíblico. Não podemos ir nem para a direita, nem para a esquerda. Temos que andar no padrão bíblico. Amém? Então, você hoje, que nos ouviu, semana que vem nós vamos dar continuidade no versículo de número 16. Tá bom? Então, olhando aqui, quando você chegar em casa, queira meditar nessa palavra, quando ele fala, escrevo dessas coisas, para entender o que ele acabou de escrever, temos que ler capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 10, está fazendo parte disso. Por que ele está escrevendo? Porque nós somos a morada de Deus, a coluna e o fundamento da verdade. Nós somos a coluna e o fundamento da verdade. Amém? Vamos colocar de pé para ir?